Fala pessoal, beleza? Nessa videoaula eu vou mostrar para vocês como funciona o compressor. Eu vou te ensinar de uma maneira super simples, didática, para que você nunca mais tenha dúvidas na utilização desse equipamento que é extremamente importante na mixagem de uma música. Então se você quiser saber como é que funciona o compressor, permanece aí que depois da vinheta a gente continua. Eu separei esse compressor para a gente utilizar como exemplo, o Pro C2 da FabFilter, que é um excelente plugin. Eu vou deixar o link para download aqui embaixo na descrição desse vídeo. Eu vou dar o play nesse arquivo de áudio que eu separei para essa videoaula, que é o som de um violão, um arquivo mono, para a gente ouvir um trechinho e já identificando também como funciona o compressor. Então vamos lá. Vamos começar falando da parte da monitoração. Vocês estão visualizando aqui, nesse knob com o nome de Threshold, a monitoração de entrada, que é essa daqui, ó. E estão visualizando essa mesma monitoração de entrada nessa linha branca, ó, que logicamente está na cor verde, modulação em verde, né? Que é informando o áudio de entrada. Já aqui ao lado nós temos a monitoração de saída, identificando não só a monitoração do áudio que está saindo, mas também a monitoração do quanto desse áudio está sofrendo uma compressão através dessa monitoração em vermelho. Vou dar uma pausa aqui rapidinho. Eu vou explicar essas 4 configurações aqui, desses 4 knobs que vocês estão visualizando. Se vocês entenderem como essas 4 configurações funcionam, vocês vão dominar praticamente qualquer outro compressor, independente do modelo ou da marca. Vamos começar falando aqui do Threshold. Para que serve essa configuração? O Threshold determina um teto na qual o áudio, ao ultrapassar a marcação de Threshold, em volumes, em decibéis, nós temos ali uma compressão. E essa compressão ela vai ocorrer exatamente através de uma taxa de compressão, que é o ratio, uma razão que pode ser 2:1, 3:1, assim por diante. Perceba essa linha aqui, ó, depois dessa linha pontilhada na horizontal, que representa exatamente a marcação do threshold, nós temos essa linha branca com essa curvatura aqui, ó, com essa barriga. Então, se eu trouxer essa configuração aqui toda para o meu lado esquerdo, deixando 1:1, vocês vão visualizar que a linha ficou reta, significa que eu não tenho nenhuma compressão. Se eu trouxer para o lado direito, ela vai criando ali aquela barriga, informando que agora eu tenho uma compressão ocorrendo exatamente no áudio que ultrapassou essa linha pontilhada que representa o threshold. Se eu deixar aqui, por exemplo, 3:1, significa que daquele áudio que ultrapassou o threshold, ele divide em 3 partes, uma ele deixa passar e as outras 2 ele comprime, assim por diante. Até eu trouxer aqui, ó, tudo para o meu lado direito, o que significa que eu tenho uma limitação. Como vocês podem visualizar pela linha branca, o áudio ele não vai ultrapassar o threshold, porque agora eu tenho uma limitação. Vou trazer aqui para uma compressão clássica, 4:1. Depois nós temos essas 2 configurações aqui, o attack e o release. Essas 2 configurações, apesar de não serem muito bem entendidas, elas são extremamente importantes. O attack significa exatamente o tempo que o compressor leva para começar a comprimir um áudio que ultrapassou o threshold. E o release é o tempo que o compressor deixa de atuar, deixa de comprimir aquele áudio que voltou a níveis abaixo do threshold. Então, por exemplo, se eu estou comprimindo um som da caixa da bateria, que tem um ataque rápido, eu preciso deixar um ataque rápido aqui, senão corre o risco de nem conseguir comprimir aquele som. Se eu tenho, por exemplo, a compressão de um surdo da bateria, que tem um sustain prolongado, aquela nota que fica prolongada, né? Aquele sustain prolongado. Se eu deixar um release muito rápido, ele vai deixar de comprimir enquanto a nota ainda está soando. E isso pode gerar um defeitozinho ali na compressão, o som ele pode ficar saltando. É lógico que isso que eu estou trazendo para vocês são exemplos clássicos, mas nada impede de vocês utilizarem um ataque lento em um arquivo de áudio com envelope que tem um ataque rápido ou utilizar um release rápido em um sustain prolongado, tanto faz.
Isso que eu estou passando aqui para vocês é só uma questão didática mesmo. Então, se eu tenho um sustain prolongado, eu deixo o release mais lento. Se eu tenho um sustain mais curtinho, eu deixo um release mais rápido. E vocês vão visualizar o funcionamento do release de uma maneira muito didática aqui na monitoração em vermelho do áudio que está sendo comprimido. E o ataque, se eu tenho um ataque muito rápido, eu trago o ataque para mais rápido. Se eu tenho uma informação de áudio com um ataque lento, tipo o som de um violino, eu posso deixar esse ataque um pouco mais lento. Ou, por exemplo, se eu estou utilizando o compressor na masterização ou em um grupo de informações de áudio, mesmo que seja informações de áudio de bateria, por exemplo, que tem ataque rápido, é normal a gente comprimir com um ataque não muito rápido. Mas enfim, isso também é uma questão de vocês irem utilizando e o principal, ouvir, identificar o que está acontecendo e ir tomando as decisões. Antes da gente continuar e falar das outras configurações de um compressor, já vou pedir para você deixar o seu like, se inscrever aqui nesse canal. Não esquece de deixar marcado o sininho para não perder nenhuma novidade, porque toda semana tem vídeo novo. Caso vocês queiram se aprofundar nesse conhecimento de mixagem, masterização ou mesmo aprender a produzir uma música, produzir um VS, eu tenho vários cursos que eu vou deixar o link deles aqui embaixo na descrição desse vídeo. Corre lá, clica nesse link, conheça os meus cursos, eles são muito bem avaliados e eu tenho certeza que algum deles será muito útil para vocês. Voltando aqui, depois dessas 4 principais configurações, o que nós temos aqui basicamente? Nós temos os ganhos de saída, esse ganho wet e o ganho dry. O ganho dry libera o áudio sem a atuação do compressor. O ganho wet libera o áudio com a atuação do compressor. E o interessante desse plugin é que além do ganho, nós temos também essa outra configuração aqui, ó, que é o pan. Então eu posso, por exemplo, em um arquivo de áudio estéreo, direcionar o ganho do áudio com a atuação do compressor para um dos lados, por exemplo, o lado esquerdo, e o ganho do áudio que vem aqui no menos infinito, subir o volume dele, por exemplo, e liberar ele do meu lado direito, por exemplo. E assim eu teria, em um arquivo em estéreo, eu teria compressão ocorrendo do lado esquerdo, nesse caso aqui, e o mesmo áudio sem a compressão do lado direito. A gente pode criar aqui vários efeitos. Se vocês quiserem zerar os parâmetros, mantenha o Ctrl pressionado e vai clicando sobre. Tá vendo? Que ele vai trazendo para onde ele estava configurado. Além disso, nós temos aqui uma outra configuração também muito importante, que é o knee, que é o joelho. Percebam essa curvatura que tem aqui, ó, exatamente entre o volume e o threshold. Se essa curvatura tiver bem pontuda assim, significa que o áudio passou do threshold, ele sofre uma compressão de acordo com o ataque, né? Com o tempo que você determinar no ataque, mas essa compressão ela é imediata. Se você trouxer aqui para uma curvatura mais arredondada dessa maneira, o compressor ele passa a atuar de uma maneira mais suave, mesmo que seja num ataque mais rápido ou mais lento. Ele vai meio que comprimindo antes de realmente ter que comprimir, para que você não sinta aquela compressão acontecendo naquele momento em que o áudio ultrapassou o threshold. Isso tudo, logicamente, vocês precisam ir ouvindo, conforme vão utilizando o compressor, vão manipulando as configurações, vão ouvindo e identificando. Com o tempo, vocês vão adquirindo essa experiência. Eu vou dar o play só para fazer algumas configurações aqui. A gente também pode aqui ampliar a visualização dessa maneira, também é um recurso interessante. Temos aqui como copiar parâmetro A e B. Vocês podem, por exemplo, fazer uma configuração em A, depois traz aqui para B, faz uma outra configuração de compressão e depois compara como é que ficou o A e o B, para poder tomar uma decisão. Vamos então fazer algumas configurações aqui. Reparem que o sinal de áudio está ultrapassando. Vou trazer só um pouquinho mais para cá, ó. O threshold está aqui em menos 16, por ali, né? Vou deixar aqui 3:1, taxa de compressão. Nesse caso, vou deixar um ataque um pouquinho mais rápido, deixar aqui 5 milissegundos e um release um pouquinho mais lento,
Percebam pelo retorno dele. Vou diminuir mais um pouquinho o threshold, vamos comprimir mais. Quando a gente começa a comprimir mais aquela informação de áudio, é normal que a gente perca um pouco de volume. Então eu posso dar aqui uma compensada e aumentar um pouquinho o volume. Estou visualizando aqui o quanto que está sendo comprimido, a monitoração de saída, de entrada. Eu vou mostrar agora uma outra compressão que também é muito interessante, que é o seguinte. Supondo que eu queira fazer uma compressão paralela, o que significa isso? Vou até dar uma pausa aqui. Compressão paralela é quando você comprime uma informação de áudio com uma taxa de compressão muito alta para que você esteja realmente amassando aquele som para gerar alguns harmônicos, até mesmo uma leve distorção. Depois você vem pegando esse áudio que está muito comprimido e somando com aquele áudio sem compressão, para que você gere alguns harmônicos e você tenha uma sonoridade ali bonita. Funciona muito bem uma compressão paralela para você deixar o som de uma bateria, de uma maneira geral, com mais punch, com mais peso, com mais presença. Eu vou fazer aqui um exemplo no som desse violão e a gente consegue fazer exatamente com esse ganho de saída do áudio sem atuação do compressor. Percebam só. Eu vou deixar bastante compressão aqui, ó, com uma taxa de compressão de 6:1. O som está bem amassado. Deixar bem comprimido mesmo. Um release um pouquinho mais lento, ó, um ataque mais rápido. E vou começar a liberar o áudio sem a compressão, ó, para a gente recompor o som do violão normal. Ó. Diminuir um pouquinho esse, ó, que é o ganho com a compressão, e voltar esse daqui, ó. Vamos fazer um bypass aqui para comparar o antes e o depois. Vamos ouvir aqui do começo. Sem a compressão. Vocês conseguem perceber a diferença? Apesar de ser um pouco sutil, dá para perceber que assim o som ele fica mais solto, porque não tem compressão, e também um som um pouco mais xoxo, né? Aqui já é um som um pouco mais encorpado, com mais atitude. Vou só diminuir um pouquinho o ganho. Esse é um exemplo de utilização desses recursos aqui de ganho, né, wet e dry, de um compressor, além da gente poder utilizar também uma compressão da maneira, digamos, entre aspas, tradicional. É isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado dessa videoaula. Caso tenham gostado, se quiserem, deixem o seu like, se inscreva aqui nesse canal, deixa marcado o sininho para não perder nenhuma novidade, porque toda semana tem vídeo novo. Caso você queira conhecer os meus cursos, vou deixar o link aqui embaixo. Se quiserem me seguir nas redes sociais, Facebook, Instagram, também vou deixar os links aqui embaixo. Qualquer dúvida, sugestão, deixem aqui nas perguntas que eu vou respondendo a todo mundo. Espero que vocês tenham gostado dessa videoaula. Forte abraço, até a próxima. Tchau!